Olá pessoal, bom dia, tarde, noite com todo mundo e hoje estamos aqui com a nossa missionária, a Raíssa, que veio lá das terras dos pão de queijo, ô delícia, Minas Gerais, que é a terra do trem, do uai, e hoje vai ter somente coisa para edificar, gente, se não for para edificar não serve. O que não é para edificação do nosso corpo, da nossa alma, né? Porque o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, mas o nosso espírito precisa de Cristo. Então, hoje vamos fazer uma entrevista com a Raíssa. Vamos lá. Gente, adivinha hoje quem voltou? O Pode, Eu e Tu. Essa pessoa especialíssima, assim, que vocês já conheceram, já mostrei pra vocês, já falei dos nossos perrengues, mas Deus vai dar vitória. É um microfone só para duas, mas o negócio vai dar certo, porque há poder no sangue de Jesus. Amém. Nós cremos. Ela só tem que falar um pouquinho mais alto, porque ela é mineira, eu sou nordestina. Então, assim, você já vê que uma é com facão, a outra é só assim com canivetinho. Mas vamos embora. Qual é o meu, o teu? Esse é o teu. Saúde. Em nome de Jesus vai dar tudo certo hoje. Que chique. Água. A água da vida que é Jesus. A água da vida que é Jesus. Aí você posso fazer as perguntas pessoais? Sim, Você aceita claro. respondê-las? Só não responda a idade. A idade não? Tá bom. Brincadeira. A irmã cristã não quer responder a idade. Gente, será que ela usa botox? Ela faz ela faz harmonização? Não Será? posso falar se eu vim do Antigo Testamento. Vamos lá, seu nome completo. Meu nome completo no YouTube, é sério? Então, para dar só um nome e um sobrenome. Pronto. Ah, beleza. Raíssa Calles. Raíssa Calles. Gente, tem nome já de artista pop gospel. Eu achava que fosse dar alguma coisa na música, mas infelizmente não rolou, então... Ela tá a caminho, vai ser talvez até minha professora de violão, gente. Ela tá me Chabafa, que eu lançando também aqui não no canal. sei se vai ser ukulele, como é o nome do negócio? Ukulele, Um banjo, né? Já que a gente tá na Alemanha. Como é o nome? Banjo, né? O banjo. Banjo seria perfeito Eu aqui. entendi outra palavra, tá repreendido. Em nome de Jesus. Não posso nem isso? falar, que senão a gente é presa. Não. Olha, Estado Civil, Estado Civil. O estado civil é esperando em Cristo, né? Esperei com paciência no Senhor. Sim, ou talvez eu tenha sido esquecido. Não, mulher, tá, pelo amor de Deus, que tu não tem, tu ainda tá nova, tu tem quantos anos? Isso, 28 já. Olha, tá nova ainda. Pois Até é. olha, ele ainda tem 8 anos de folículos para poder gerar filhos. Olha isso, Eu 8 quero anos. uns 4, então tem que ser rápido. Mulher, pensa direitinho, porque eu parei num só, viu? Misericórdia. Sim, filhos, você já disse que não tem. Sua religião? Eu sou cristã. Minha religião é Cristo, é seguir a Cristo, obedecê-lo, fazê-lo. Tudo que ele fez, que é difícil. Mas A gente vai tentando. Vamos A tentando. gente tenta. Sua formação, sua profissão lá no Brasil, qual que era? Bom, eu sou formada em gestão de segurança pública e privada e fiz curso de segurança privada, curso tático e Ah, tudo. tá. Pergunta que eu não costumo fazer aqui no canal, mas pra ela eu vou fazer. Quantos metros de altura você tem, meu amor? 77. A mulher tem quase 1,80. Quando ela chegou perto do meu marido, eu falei assim, gente, ela quer pra sair, mano, meu marido. Aí o cabelo dá mais 10 centímetros de altura. Ai, ela também faz parte do Clube Black Power, só que o dela é das cores normais e eu sou dos exóticos. Eu já usei Mas rosa também, mas eu só tinha 15 anos na época. ela quis me chamar de imatura, mas tudo bem, Não, a gente eu chamo ela de releva. novinha, sabe? Novinha com Juventude. 53. Yeah. Vamos lá. Aqui é pode, eu e tu, pode tudo, pode Pode tudo, tudo. pode tudo. Nem tudo, porque todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo nos convém. Tudo convém. Tudo Então, bem, o cabelo rosa, mais ou mas menos ainda assim, convém, ainda tudo bem. Não escandaliza. Seus hobbies, quais são? Eu posso dizer que música é meu maior hobby, Ai, mas eu gosto de tudo relacionado à arte, desde um teatro, desde pintar uma tela, ou fazer algo desse sentido. Tudo voltado para arte, assim, eu gosto bastante. eu falo com o povo, não é pra mim não, é o povo que quer saber. Mas eu posso dizer que não entra como profissão, mas também não entra como hobby. Mas assim, a minha maior ocupação nesses últimos anos, o que tem mudado, né, todo o sentido da minha vida, está sendo viver missões. Então você é missionária. No momento você está como missionária aqui na Alemanha. Sim.
Beleza. Me diga uma coisa, é aquela parte da Bíblia que eu não consigo entender. E eu acho que essa não é a dúvida só minha, é uma dúvida do que o microfone tá aqui assim, gente. Tira o coisa da frente. Assim, se existe o livre-arbítrio e como é que foi aquela passagem que o livre-arbítrio do Jonathan não foi, Jonas não foi respeitado, digamos assim, porque ele não queria ir para Nínive e Deus disse, você vai. Então, assim, onde é que fica o livre-arbítrio nessa história? Olhando para ali, respondo para o povo. Onde é que fica o livre-arbítrio se ele não quis ir, Deus disse, você vai. E aí, como é que fica? Como é que fecha essa conta? Bom, eu vou responder como uma questão pessoal, que eu também me faço essa pergunta em alguns momentos relacionada à minha vida. Jonas já é declarado na Bíblia como profeta, ou seja, já era um homem de Deus e já estava ali disposto a viver a vontade do Senhor. Então, sendo esse um homem de Deus que já estava diante do Senhor para viver a vontade do Senhor, ele não podia mais decidir por ele mesmo fazer ou não aquilo que Deus estava mandando. Ele foi pro caminho que ele queria, mas Deus fez com que ele voltasse e servisse ao povo que ele não queria servir e falar de Jesus. Então, no meu caso, em algumas situações, eu também respondo dessa maneira. Eu falo, não posso simplesmente fazer o que eu quero porque minha vida não é minha mais. Então, eu estou fazendo a vontade do Senhor porque eu já entreguei minha vida para Ele. Então, teoricamente falando, eu abri mão de decidir no momento que eu entreguei minha vida para o Senhor. Então, sim, nós temos a opção de escolher obedecer ou não. Mas para nós, que já entregamos a nossa vida ao Senhor, essa obediência ou não tem um custo. Então, o custo dele foi Deus colocar ele de volta no caminho. A gente vê o tempo que ele passou na baleia, dentro do peixe, né, que não era uma baleia, como um castigo, mas eu vejo como um cuidado do Senhor, porque ele poderia ter morrido afogado e pronto, acabou a história ali. Mas Deus ainda preservou a vida dele e deu a ele mais uma chance de obedecê-lo. E quando Deus nos dá uma chance de obedecê-lo, eu vejo como algo assim, graça purinha. Ele nos permitir mais uma vez voltar para o caminho e fazer o que é certo. Porque na cabeça de Jonas ele podia decidir quem merecia ou não receber aquele evangelho. Mas para Deus todo mundo é digno de receber essas boas novas. Tanto que ele morreu para todos. Então Jonas não tinha essa condição de quem merece ou não receber Cristo, quem merece ou não saber dessa boa nova que eu estou levando. Nós não temos essa opção. E aí já foge muito do que seria livre agência, no caso, né? Que é decidir fazer ou não. Já foge um pouco disso porque você está tirando o direito do outro. Ok, muito obrigada. Você vê, assim, você que está aqui agora, né? E qual a diferença entre no caso, você que agora é oficialmente levita, de onde ela está congregando, que é lá em Colônia, na Assembleia de Deus. Eu também conheço levita, conheço adorador. Eu não conheço pop gospel, que quando vem pra cá cobra 30 mil euros, porque eu já ouvi falar do tal, né? Do tal não, da tal famosa que veio aqui e cobrou 30 mil euros. Eu acho que no Brasil deve ser 30 mil reais, como eu já falei, né? Eu já passei por mão de médicos que cobravam no Brasil 250 reais e aqui queriam cobrar 350 reais. Seisinho a mais. É o brasileiro sempre sendo brasileiro, né? Então, merece o governo que tem. Mas não vai falar de política hoje, não. Quero saber de você. Qual a diferença entre o adorador e o pop gospel? Então, o pop gospel é inserido aí na indústria musical gospel, né? As pessoas o próprio nome já diz, eles estão ali em busca de estrelismo mesmo, de estar ganhando likes, de estar ganhando views. O interesse deles é alcançar público, determinados públicos, principalmente a juventude. E o adorador não, o interesse do adorador é alcançar apenas tão somente o coração de Deus. Amém. Ele só quer agradar o Senhor, a igreja pode estar vazia, que ele está louvando, está adorando, está servindo. E a adoração começa muito antes deles pegarem o microfone, o instrumento, seja lá o que for. Pode acabar a luz que a adoração vai acontecer. Amém. Então a adoração vai além de qualquer coisa que eu possa montar ali, que eu possa criar. Não precisa de ambiente para adoração. Você está disposto a fazer porque já aconteceu, já começou ali no seu íntimo com Deus. Antes de você chegar num templo, você já está adorando ao Senhor com a sua vida.
Então, o adorador é o estilo de vida. Sim, é o estilo de vida da hora que acorda, da hora que vai dormir. E ele tem como consequência entregar isso, né, diante da igreja e levar a igreja à adoração também. Então, o adorador ele consegue fazer isso. Ele consegue fluir em tudo isso aí e levar a igreja à adoração. Agora, o pop gospel, ele não está um pouco interessado nisso. Ele quer saber se está tudo combinando, se as luzes estão ok, se o som está saindo bacana, se a igreja está cheia, se não está, se tem alguém gravando. Se eu uso o cinto da Gucci, Se se eu uso o cinto da está do lacrando. Louis Vuitton. Então, tem muito isso. E, infelizmente, as pessoas não têm tido esse cuidado nem zelo, né, com as coisas do Senhor, a ponto de entender que o Senhor não merece, ele não precisa de nada de nós. E se ele está buscando adoradores que adoram em espírito e verdade, é porque só em espírito e verdade que é possível adorá-lo. É verdade. É verdade. É, o que você acha dessa coisa? No Brasil isso já está bem assim, tomado pelas igrejas. Inclusive tem um pastor até que já vestiu com saco. Jeová da glória, o cara se vestiu com saco de Deus, meu Deus. E Jesus andava vestido normal. Eu não sei onde é que eles tiram isso da Bíblia, porque na Bíblia a palavra Jesus fala ele é tão simples o evangelho de Jesus, que ele diz assim: aprendei de mim que sou humilde e manso. Aí depois vem os 10 mandamentos, ele resume em 2, mas que ainda são os 10, né? Os 4 primeiros é relacionado a Deus e os últimos 6 relacionados ao seu próximo. Então, até aí tudo bem. Agora, por que que as igrejas evangélicas, ou pseudo-evangélicas, inclusive tem um aqui na Nordrhein-Westfalen, né? Que aqui é na NRV, na região que a gente mora, que ela ainda não foi lá, e eu espero que ela nunca vá, porque eu já vou dizer logo depois, né, aqui por trás das câmeras, que igreja é essa, que o pastor, eu não sei se ele está trabalhando junto com a Universal, só se for, porque ele usa kippah, ele usa o shofar, tem a Arca da Aliança, gente, tem um processo lá que é um negócio sério. Casar lá é casa cinematográfica e assim, você está em Israel. Pisa até em cima de copo, minha filha. Tem caco de vidro e tudo, mas a mulher não tá descalça não, tá tudo de sapato, tá? Mas é um negócio assim, palhaçada. Eu penso somente isso. Resume-se em palhaçada. Quer fazer bonito na fita, pra sair na fita bonito, nos vídeos bonito. E eu quero saber a sua opinião a respeito disso. Bom, segundo a Bíblia, né, o meu povo perece por falta de conhecimento. Entendi. Então faz muito sentido hoje, a gente vivendo no fim dos tempos, ter toda essa confusão relacionada ao puro e simples evangelho, que era para ser uma coisa assim muito clara, e a gente viver da maneira que agrada ao Senhor é mas tão simples que a gente nem imagina. Não precisa tocar shofar para ele escutar a sua voz, sua oração. Ele não precisa de muito, e ele só quer ali, como eu disse, né, na questão da adoração, ele só quer o seu coração. Então a gente não precisa de firola, não precisa, sei lá, se fantasiar de nada, não precisa ficar se martirizando com as coisas do Antigo Testamento e trazendo tudo para dentro da igreja de novo, como se fosse isso que Deus se importasse. Quando na verdade é mais uma questão da época, de usos e costumes, e que não está nem um pouco relacionado com o que nós professamos hoje. Eu acho que fechou, né? Eu acho que tá claro para você. Se o seu pastor usa kippah, toca shofar, tem aquele outro negócio pendurado assim, que eu não sei nem o nome, minha gente, porque eu não gosto dessas coisas, essas palhaçadas. Lá vem a catoró! Sai da igreja. Em nome de Jesus, procure o evangelho simples de Cristo. Você viu Jesus tocar shofar? E alguma parte da Bíblia fala que Jesus tocou shofar? Então, se a sua igreja toca shofar, corra dela em nome de Jesus, porque ele disse que era para a gente aprender dele, não é para aprender do seu pastor, não. É para aprender de Jesus, que era humilde e simples. Simples, humilde e simples, manso. Manso eu não sou, não, gente. Isso aí eu tenho muito que aprender ainda, viu? Mas humildade aqui, vixe Maria, chegou, ficou. Muriçoca não diz que eu não quero ir para o hospital, não, de novo. Ela chegou aqui. Não pode não. Eita, você vai comer aqui, ó. Esse copo é meu. Não, o meu tá com... Briga por causa de copo. Ok, vamos lá. Pois é, a igreja tá virando circo. Mas esse não era o propósito de Jesus, viu, gente? Ele não fez nada disso. Então, por favor, não façam vocês também essa mesma bobagem que os pastores de vocês estão fazendo. E deixando de crescer baba para virar Noé. Meu irmão, decide o que é que tu quer em nome de Jesus. O padrão é tão simples, né? Um padrão só.
Cristo e pronto. Cristo. Não, Simples não tem assim. muito o que inventar, não, gente. Mas aí vão dizer também, tem outras pessoas que vão dizer, então vamos deixar o cabelão crescer. Ok, então se você quer realmente virar Cristo, e virar concorrente de Henri Cristo, você pode deixar o cabelão crescer, deixa a barba crescer, mas você tem que andar de vestido também, tá bom? Pega todo o Antigo Porque Testamento e vive ele. Tem que viver Né? Tem que assim, fazer andar aquele certinho. roupão de linho, Não é só uma coisa ou compridão, outra, só não. sandália, no inverno, no verão, não tem essa. Você Não tem que viaje andar. de avião mais, porque não tinha naquela época. Tem isso também, é somente no Pode jumento. comprar um jumento Não, aí. jumento não pode falar em jumento, porque o pessoal Ah, é. lembra de política. Meu pai. E o que eu acho um absurdo, porque o jumento, Jesus entrou em Jerusalém no jumento. Vocês ficam comparando política com jumento, eu fico revoltada, porque jumento é um animal santo. Compare com outra coisa, Mas compare ele com a usa quem ele anta. quiser. Não, mas comparar com política e dizer, o jumento que votou em não sei quem. Jumento não. Arrume outro bicho, arrume uma anta, arrume um bicho aí acéfalo, um protozoário, mas o jumento não, que o jumento foi de Jesus. Tão útil. Oxe, tão útil. Pois é, principalmente no nosso Nordeste, que conversa é essa, rapaz? Olhem, agora vem Polêmica. a polêmica, Oh, meu pai. que todo mundo pergunta. Uhum. Por que Jesus, no momento que estava morrendo lá na cruz, Uhum. sofrendo pão amassado que o Judas fez, né? Ele passar, porque tudo foi culpa de Judas. Mas Jesus sabia porque ele era Deus. Ele falou assim, Pai, por que me abandonaste? Sim, para mim é muito simples, né? Esse questionamento, a resposta para essa pergunta é muito simples. Lá em Isaías, né, quando o profeta já falava sobre a vinda do Messias, ele já anunciava isso, que ele passaria por essas coisas, que ele seria realmente, levaria sobre ele as nossas dores, nossas aflições, e no momento que Jesus está ali na cruz, ele tá sobre ele todos os nossos pecados. Então, essa dor que ele sente, né, de um afastamento entre ele e Deus, seria exatamente por conta desse pecado que estava sobre ele, o pecado da humanidade inteira. Então, sim, é perceptível que ele sente essa dor de como Deus estava olhando para ele naquele momento, né, vendo sobre ele todas as nossas iniquidades. Então, naquele momento, eu acredito que ele não via mais o Filho perfeito, santo, sem nenhuma mácula, porque ele estava sobre ele todas as máculas do mundo inteiro. Então, realmente, houve sim um afastamento. No meu entender, ele estava realmente sentindo que Deus não estava mais olhando para ele daquela forma. Então, ele fala, Senhor, por que me abandonaste? E inclusive, tem um salmo messiânico, no Salmo 22, que ele começa falando sobre isso, né? Por que me abandonaste? Ele cita esse trecho. Então, esse salmo fala realmente sobre a dor e o sofrimento de Cristo. Então, está tudo relacionado ao fato de ele estar carregando os nossos pecados. Então, pode sim ter acontecido dele sentir, naquele momento, o afastamento do Pai, né? Porque ele estava ali como ser humano Sim. e carregando todo o pecado de toda a E que humanidade. Deus odeia o pecado, seja ele em quem for, até no próprio Filho. E ele ali carregando os nossos, então é perceptível que Deus não ia simplesmente olhar para aquilo e aceitar porque era Jesus. Não, ele julgou da maneira que ele faria, né? Ele é justo juiz e ele cumpre aquilo que ele mesmo coloca como lei. Então ele veio para cumprir a lei. Então, se a lei era essa, alguém tinha que morrer para sem sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então veio alguém com sangue puro para derramar o sangue pelos pecados. E sendo esse alguém feito pecado em nosso lugar, esse alguém com certeza sentiria sofrer as consequências de estar sendo feito pecado, né? De estar ali sobre ele todas as nossas culpas. Isso é tudo culpa nossa. Esse afastamento de Deus. Eu não digo que não é seu nem próprio nosso, filho. eu acho que a culpa é da Eva. Eu espero que ela não esteja no céu, porque eu já falei isso em vários vídeos, que se eu encontrar com a Eva, gente, uma das duas vai ser expulsa, porque o cacete vai comer no centro. Porque o que eu tenho a ver com Eva, de eu ter que ter parido meu filho com tanta dor, por causa do pecado de Eva, e eu nem de maçã gosto. Aliás, eu nem gosto de muita fruta, eu não sou chegada a fruta. Então, assim, eu gosto de coxinha empada, não tinha naquela época, eu não iria comer, eu jamais pecaria, porque Deus não me escolheu como Eva. Né? Eu não ia pecar, mas enfim, Eva, me aguarde, porque o cacete vai comendo centro no céu, viu? Se eu encontrar você, ai de você. Pega você pelos seus cabelos assim, ó, hein? Sai arrastando. Só Imagina Jesus ela pra separar rindo. nós duas. Imagina a Eva rindo agora e pensando, vocês teriam feito pior. Eu tenho certeza. Não, eu não ia nem andar pelada que nem ela. Pra começar. Agora vem a minha pergunta pessoal. Pronto.
que é aquela que deixa os pastores desconcertados, alguns, inclusive, não sei se eles estão aqui, mas você sabe que você me bloqueou e você também me bloqueou, porque você não teve argumento. Eu não sei se ela vai ter, porque o meu ponto de vista é esse. Apesar de ser cristã evangélica, apesar de ser, eu nem digo evangélica, eu sou cristã, eu sou cristocêntrica. Absoluta, total, completa e totalmente dependente de Jesus. Sem ele, eu sou só pó. Tudo, vou começar do início mesmo, assim, olha. Ok. Tudo que entra, sai, certo? É ou não é? Ué, Tudo que depende. entra, sai. Você entrou na minha casa, você vai sair da minha casa, Que... né? Meu marido chegou hoje, mas ele vai ter que voltar. O meu filho entrou, o meu filho saiu. Meu filho entrou por onde? Por onde, né? Ou eu dormi com o pai dele. Então entrou pelo canal que deveria entrar, porque eu sou uma mulher cisgênero. Tem que falar agora as coisas assim, né? Tô aprendendo, que eu não sei essas coisas do Brasil não, viu? Mas eu tô tentando aprender. Por eu ser uma mulher cisgênera e ter útero, então ele entrou pelo meu útero. E eu parei por onde? Por onde ele saiu. Por ele entrou. Ele entrou por lá e ele saiu por lá. Na marra, mas saiu. Então fica a pergunta. Será que Jesus, aliás, Maria, virgem, cheia de graça, imaculada, sem pecado, quer dizer, não sem pecado, porque a gente já nasceu do pecado, né? Eu diria assim, não sem pecado, mas imaculada pura, virgem, engravidou de Jesus através, você nem olha pra mim que eu tô olhando pra você, tem que olhar pra lá, que o povo tá olhando pra tu lá, mulher, não é pra olhar pra mim não. Você... Olha pra mim ali, pronto, olha pra mim por ali, faz quanto que é um espelho. Como é que Jesus entrou no ventre de Maria? Através do Espírito Santo. Sim. E por quê? Porque eu já tive dor de desmaiar. Eu posso falar como é? De causa, como é que fala a expressão em português? Por conhecimento de causa. Eu falo por conhecimento de causa. Eu já tive dores de desmaiar. A palavra de Deus diz que ela teve dores de parto. Mas a palavra não diz que Jesus tirou a virgindade da mãe, que ele nasceu de parto normal. Gente, isso não entra na minha cabeça. Tudo que entra, sai. Do jeito que Jesus entrou, foi o jeito que ele saiu. Ele não tirou a virgindade da mãe dele. Quem tirou foi o esposo dela. Porque depois ele foi lá cobrar os direitos dele, né? Porque afinal de contas ele casou com Maria. E depois ele teve filho. Maria não ia dizer assim, vou ficar imaculada pro resto da minha vida. Não. Ela gerou um filho, ela sentiu Jesus mexendo e tudo. Agora dizer assim, não, ele é puro, então ele mamou no peito. Lógico, eu ia chamar você de jumento, mas o jumento não merece que chame de jumento. Lógico, o seu acéfalo, porque se ela era mãe, ela tinha que amamentar, ela não ia dar o leite da vaca. Se ela gerou um filho, ela teve leite, né? Subentende-se que o corpo dela se modificou como todo o nosso. Então ela amamentou Jesus. Agora dizer que Jesus tirou a virgindade na hora do parto, gente, pelo amor de Deus, isso é grotesco, é bizarro, chega a ser até uma coisa... Me falta até palavras para acreditar num troço desse. Eu acho que ela teve as dores e a dor foi tanto que ela desmaiou. Quando ela acordou, a criança estava lá. Sim, isso é milagre. Um vermelho foi aberto, Lázaro ressuscitou, cego enxergou, paralítico andou. Por que Jesus não podia ter saído do mesmo jeito que Jesus entrou? Agora me fale você a sua opinião. Se você acha que Jesus desvirginou a mãe dele na hora do parto, misericórdia, isso é até um pecado, Deus, que ele não conheceu. E essa parte da mulher Jesus não conheceu, ele era puro. Principalmente a da mãe dele, ele não conhecia essa parte da mãe dele. Nossa, realmente tô surpresa com a pergunta, porque... Ficou surpresa? Por essa eu não esperava. Não, pois é, Não. por isso os pastores me bloquearam. Sim, porque eu acredito assim, né, que Deus ele é capaz de fazer qualquer coisa. Inclusive, se ele quiser reconstruir a pureza de alguém, ele faz. Então, diante do cenário que Maria estava ali com seu esposo, né? E o esposo dela provavelmente não é um parteiro. Que saberia cortar corda umbilical, retira a placenta, lá vem a placenta. Sim, e lá não tem detalhes de como que foi o processo do parto e tudo mais. E pelo que eu sei, assim, pelo que relata na Bíblia, a única coisa que tinha ao redor deles eram ela sentiu animais. dores, ponto. E acabou aí, Então, depois já vem os reis magos. Sim, Acabou. eu não consegui, assim, compreender
o fato de não ter sido a mão de Deus ali naquele momento para realmente fazer o que precisava ser feito para Jesus, né? Vir a esse mundo ali, que para mim ele ser concebido foi o maior dos milagres, né? O Espírito Santo concebendo o Filho de Deus ali no ventre de uma mulher humana. Para mim esse já foi o maior dos milagres. Então o que que seria um parto para ele? O que que seria um parto, né? Então Dele você acha que ele sair. nasceu de um parto normal? Eu não consigo te responder isso de fato, porque eu não consigo imaginar ali, naquele cenário, um parto, seja ele qual for, seja cesárea ou normal, naquele cenário, só José e os animais, eu não consigo imaginar isso acontecendo dessa forma. Eu prefiro acreditar que realmente foi um milagre, Do que jeito ela que ele veio, entrou, ele saiu. que ela veio a desmaiar, De tanta talvez, e dor. tudo, e de repente já tava com Jesus em seus Ai, braços, meu algo do Deus, tipo. alguém que tem Porque eu mais não de 2 consigo. neurônios. Graças a Sim. Deus, Senhor, não estou sozinha Porque neste eu não caminho. consigo imaginar como que ele faria isso sozinho lá, dessa forma, sabe? Não Também tem. acho uma coisa inconcebível, Sim. bizarro, sinistro. O próprio filho fazer isso com a mãe, tirar o. Não, 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 não. Não, não. Foi José, gente. Parem Sim. com esse negócio de dizer que Maria morreu virgem, que ela não morreu. Não, e sem José contar- foi atrás dos direitos dele de marido. Isso de maneira nenhuma. Seja como for o parto, eu acredito que Maria não morreu virgem. Eu também pelo simples acredito. fato de que na Bíblia, né, o termo é conhecer. Diz que José conheceu Maria após o seu primogênito, ou seja, o primogênito foi Jesus, então depois disso ele conheceu Maria, então ele teve intimidade sim com Maria e ela não é a Virgem Maria eterno e forever. Não, Não. esquece Não. isso. Agora ela é cheia de graça, porque foi escolhida Sim, para gerar o nosso Salvador. Então ela realmente ela é cheia de graça. sim. Maria, eu não sei se é ave porque foi o anjo que falou ave, salve tu Maria, cheia de graça. Aí ele fez aquela oração da Ave Maria, né? Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito, eu não sei mais, já até esqueci. Mas enfim, não vamos fazer, o negócio aqui é outro. Então, alguém que concorda comigo sobre a virgindade de Maria, oh, glória a Eu só não Deus. concordo com a Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Aí já não. Santa Maria, Mãe de Deus. Não Não, ela bate. foi santa até o período que ela amamentou. Não, a gente concorda que ela nasceu em pecado igual a gente. Igual Não, você. ela nasceu como ser humano, normal, Então. certo? Mas assim, eu acho que eu penso, aí já é Nilda, né? É achismo, gente, isso não é bíblico. Sim. Que eu acho que José não encostou nela enquanto ela estava amamentando o Salvador. Claro. Eu Não, acho e que aí não. faz dela virgem, mas não faz dela santa. E o fato dela ser mãe de Deus, isso também é demais. Ela gerou a Cristo porque foi usada pelo Espírito Santo. Mas mãe de Deus é difícil engolir. Deus tem mãe agora? Deus Tu é louca? Mas, peraí, se ele foi gerado como homem, Sim, como um homem ser humano. exato. Então ele tem o DNA de Maria. Se ele tinha sangue. Ou tu acha que o sangue que verteu na cruz não tinha DNA de Maria, não? Não, mas olha, mãe de Deus. Não, mãe de Jesus, o Salvador. Mas Ela olha foi. a reza como é. Ah, não, mas é a reza dos católicos. Tô falando a É gente, isso. nós evangélicos, Não, é né? isso que eu tô explicando. Sim, mas o DNA de Jesus tinha Maria. Hum. Não tinha nada de José. E também essa parte da Virgem Maria, obviamente, cai por terra. A gente não precisa nem discutir sobre isso. Não, isso aí foi depois. Eu acho que José foi lá cobrar e disse assim: Maria, tu agora não estás mais alimentando, né? Amamentando o Criador. Você agora é uma mulher normal e eu vou cobrar meus direitos de esposo. Graças a Deus que meu esposo está dormindo, hoje ele não vai me cobrar nada. Gente, são 2 da madrugada. A gente tá aqui quase fazendo uma vigília. Sério, mas tá muito Sério. gostoso. Eu tô amando. Em nome de Jesus. Vai tudo que é de Deus. Eu fico lutando com a letra porque a idade chega, mas. Aí, se tiver alguma coisa que não bate, que não tem nexo, vocês já entenderam. Aí você já sabe o que É a mulher 2 tá. da manhã. É 2 da manhã e nós Isso aqui aqui assim não é caindo de café. sono. Não, gente, isso aqui não é café. É água, 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 água. Água da vida. Olha só. Como é fazer o trabalho missionário num país onde as pessoas apostaram-se da fé? Porque aqui na Alemanha, não estou falando só dos alemães. Você sabe, tem um monte de brasileira que chega aqui, aí cai na gandaia. Eu fui uma delas. Se me juntei com aquele, né? Assim,
luz e treva não de comunhão, mas eu Sim. me juntei, soltei na gandaia, e aí saí dos caminhos do Senhor, e aí comecei a fumar, beber, dançar, curtir, menina ia pra casa do pai, foi o que aconteceu, Jesus disse, não esqueça do teu caminho. Para quem leu meu livro sabe disso, que ele falou comigo naquela boate, onde eu estava com duas pessoas que, enfim, não vou citar nomes, onde a boate parou e ele falou, filha minha, o que fales aqui? Eu falei, nossa, ele me chamou de filha ainda. E parou tudo o som e eu fiquei chocada daquela forma. Então, assim, teve um aviso. Filha minha, o que fazes aqui? Tu sabe que tu não pertence a esse lugar, o que é que tu tá fazendo aqui? Numa boate que era é, GLS, naquela época se chamava somente GLS. E o que é que eu tava ali? Não, eu tava curiosa. Eu fui só por curiosidade, os dois me convidaram e eu fui por curiosidade. Só que aquela coisa, como é que tu vai explicar para Jesus se ele volta no momento daquele? Não, Jesus, eu tô aqui Está só de fazendo. curiando, só curiando. Aí Hum. Jesus vai dizer, ah tá, mas mesmo assim tu vai ficar. Porque tu não vai passar na peneira, não, então você vai ficar. Então assim, hoje eu conheço isso. Eu tive que ir pro deserto, que é a escola do Senhor. Muita gente sabe disso, né? Perdi a custódia do meu filho, tive que lutar na justiça, fiz o propósito com Deus. Até hoje eu não toco em uma gota de álcool. Eu tomo minha cervejinha sem álcool, meu vinho, meu champanhe, tudo sem álcool. Mas essa foi a proposta que eu fiz, que meu marido até falou assim, por que você não fez um propósito de 20 anos? Você fez pro resto da vida. Porque era coisa que eu amava fazer, eu não sabia cantar sem beber, eu não passava um fim de semana sem beber, então eu abri mão daquilo que eu mais amava, isso se chama sacrifício. Esse foi o meu sacrifício que eu fiz para Deus e de não viver mais para o mundo e aquela roda de amigas que eu não tenho mais. Eu não tenho mais amigas, gente. Tem isso também, viu? Você volta pro evangelho, você perde todas as suas amigas. Eu lembro do meu aniversário de 35 anos, meus 50 metros quadrados, acho que só tinha 15 quadrados metros livres. O resto era só gente. Desse povo todo, desse mundaréu, só uma, duas pessoas ainda tenho contato. O resto foram embora todas, todas. Quando me encontram, falam comigo e tudo, mas é o preço que se paga, né? Quando você anda na contramão do mundo, você perde de fato o contato com o mundo, porque a gente tá no mundo, mas a gente não pertence ao mundo, tá entendendo? É coisa de doido, mas ser cristão é ser louco, porque a gente crê num Jesus que a gente não viu, mas a gente sente. A gente crê num Deus que a gente também nunca viu, né? A gente sabe que a sarça ardeu, mas não queimou nada, mas a gente crê mesmo assim. Então, ser cristão é ser doido, é andar na contramão, é não aceitar essa cultura woke que está aí e que a gente nem sabe mais como é que chama as pessoas, se elas querem ser chamadas assim, tem que ser chamada do jeito que é, não é mais como está no papel, então tá tudo mudado, tá tudo. E a gente anda nessa contramão. E fazer o quê, né? Nós escolhemos ser cristãos. Ou fazer como a Janja, cristões. Tinha que falar dela, gente, eu Meu amo aquela Deus. mulher. Eu queria entrevistar ela e Dilma, que aí ia Ah, ser, pronto. nossa, ia ser fantástico. A Dilma e a Janja dando entrevista. Eu ia dar conta, eu ia dar crise de riso. Nossa, não, mas aí ia ser bom. Eu tô precisando sorrir, precisando. Depois que eu descobri que o Papa, que ela foi no enterro do Papa, e que ela disse que nunca viu um Papa tão cristão, eu falei assim, gente do céu, Aqui. eu só uso CBD, gente, mas não tem THC, não, não dá o barato, eu não fico doidona, não, mas ela saiu com uma dessa, eu tava com saudade da Dilma, até a Janja agora, pra dar risada. Eu acho isso fantástico. Por isso que eu disse que eu era faraônica, porque lá no meu DNA tem um pouquinho de faraó lá, e eu sou faraônica, minha filha. Não, faraona, ela falou, faraona, Faraona. faraona. Como é que você acha essa coisa de ter que trabalhar aqui, fazer seu serviço de trabalho de missionária num país onde as pessoas apostaram-se da fé? Postaram-se da Principalmente os fé. brasileiros, né? Uhum. Que tem um monte de brasileira que chegou crente, que os pais estão lá no Brasil orando por elas, e elas estão aqui ou fazendo samba Sim, show, ou fazendo o job, ou sim. fazendo essas coisas. Como é trabalhar com esse povo? Eu posso dizer que, assim, desde o começo, quando eu orava para vir para cá, para vir para a Alemanha especificamente, a minha preocupação, a minha oração era para essas pessoas, porque eu sei que muitos brasileiros saem do Brasil crendo em Deus, frequentando igrejas, tendo pastores, tendo todo um apoio ali, família cristã e tudo mais. Mas quando você está num cenário onde tudo favorece para que você viva outras coisas, experimente outras coisas, chega aqui novo, ganhando bem. Às vezes tem um trabalho que te deixa extremamente cansado, aí você quer descontar aquilo, né? O seu cansaço em qualquer outra coisa que te compense.
Daí a igreja fica muito longe, ou talvez nem tenha igreja no seu bairro, que não é igual ao Brasil, que você abre a porta e tem uma igreja de frente para sua casa, a outra na Misericórdia. esquina, a outra ali. Então você pode escolher onde é que você quer congregar. Cada dia da semana você pode ir em um lugar diferente. Igreja que paga imposto. No Brasil devia pagar Exato. imposto também. Aí eu queria Então, ver as igrejas resistirem. sim, então eu sempre me preocupei com esse público, né? Que são principalmente os brasileiros, que nós sabemos que brasileiro, 90% tem alguma crença, né? Aí você chega num país onde a maioria das pessoas nem falam sobre isso. Quando fala, é aquela coisa bem sutil. Pouquíssimas pessoas que me perguntaram sobre minha fé. Quando elas me deixam falar sobre algo, aí eu já chego com tudo, né? Com a verdade. Tem que aproveitar as oportunidades. Então eu vejo assim, a frieza espiritual aqui é algo assim que não precisa nem discutir, né? É evidente. Aí a pessoa sai de um lugar onde ela tinha culto todos os domingos, reunião de oração, estudo bíblico. Aí você chega num lugar onde para você congregar você precisa pegar um trem, demora 3, 4 horas para chegar na sua congregação. Nossa, quando é no inverno é É ótimo. Que é perfeito. assim, ó, de neve, que você tem que atolar Sim, o pé na neve. exato. Aí é perigoso ainda não ir e falar, Deus, tu sabes. E tipo, Senhor, sabe por que eu não tô indo? Sabe por que eu não tô fazendo, né? E aí isso me deixa muito, muito triste pelo fato de termos tantos recursos para fazer coisas ainda maiores que nós fazemos no Brasil. Porque a obra missionária no Brasil, ela vai devagar, porque às vezes falta o básico para você chegar e alcançar as pessoas. Eu, por exemplo, lá, eu não tinha carro para ir fazer a obra, e era tudo em lugares que você precisava ir de carro, ou de barco, ou de carro. De alguma maneira você tinha que chegar naqueles lugares distantes, longínquos, que ninguém queria ir. E a gente precisava fazer isso. Quantas vezes eu aluguei carro para conseguir fazer a obra missionária? E aqui um carro custa 500 euros. Qual que é a desculpa, né? Não, não entendo. E às vezes a pessoa deixa de fazer, até por ele mesmo, que tá junto ali num grupo de oração. A gente faz muitas coisas online aqui e você pode ver que uma reunião de oração aqui online podia ter 100 pessoas no grupo, tem 3, 4. Assim, é falta de interesse mesmo. E a gente percebe que a frieza espiritual é algo contagiante, infelizmente. É triste de falar, a gente fica até entalado quando pensa que as pessoas têm tantos recursos, tanta facilidade para chegar e não só viver o evangelho, mas pregar o evangelho. Igual eu conheço inúmeras pessoas aqui que falam perfeitamente o idioma, mas eles não se levantam nem para falar com o vizinho sobre Cristo. E isso me deixa assim, meu Deus, o que tá faltando, sabe? E eu sempre oro para que Deus lembre essas pessoas o porquê que o Senhor tirou elas de onde elas estavam e permitiu que elas viessem morar na Europa, para que elas vivam esse propósito. Sabe que Deus levantou eles, deu eles entendimento para aprender outro idioma. Eles têm o conhecimento da palavra. E para que Deus desperte esse povo para agora, para esse último agito, né? Antes da volta de Cristo, para que as pessoas aqui também tenham Que tá perto, não? Que muito ninguém perto. acredita, ninguém Sim. acredita. Eu falo, gente, o privilégio não tem que ser só meu, só seu. A gente não pode ser egoísta a esse ponto de ficar com o privilégio só para nós. A gente conhece a verdade, então a gente precisa falar. Sabe, eu prego para crianças, eu falo isso o tempo todo. Quando você ganha um presente, é muito legal, você quer sair contando para todo mundo que você ganhou aquele presente, né? A gente ganhou um presente, ele não é só muito legal, sabe? Ele é de salvação para a vida eterna. É verdade. Então vai além de um muito legal. E a criança entende aquilo, que a gente tem algo tão precioso que a gente precisa compartilhar. Então, essa minha oração aqui é meu trabalho, né, de formiguinha, de estar despertando aí um a um, falando, ei irmão, ei irmã, tudo bem? Eu sei que é difícil viver em outro país, eu sei que é difícil se adaptar, eu sei que é difícil tudo que você está passando, mas você está aqui para um propósito. Se você focar nesse propósito, as suas dores vão parecer pequenas, sabe? É Você vai viver verdade. Cristo, você vai anunciar Cristo, você vai respirar Cristo, as pessoas vão querer saber por que que você está diferente, por que que você é assim, e é a oportunidade de falar de Jesus. Meu trabalho aqui, que até o último momento eu tinha, né? Eu trabalhava com idosos. Então, eu tinha muitas oportunidades de a gente ficar ali trocando ideia, né? Conversando sobre qualquer coisa. E eles me perguntavam, nossa, mas por que você é tão paciente? Eu falava, isso é uma virtude que eu adquiri, sabe? É uma virtude que foi sendo trabalhada em mim. Mas por que que eu tenho isso? Porque eu busco os frutos do Espírito, eles queriam entender. O que que seria isso, né? Você Da acabou, oportunidade. você me acabou agora. Você É, arrebentou comigo, foi. Porque eu não tenho essa mansidão que você tem.
Você arruinou com o meu canal, minha reputação, meu Vai ser nome. cancelada agora. Vou ser cancelada, porque eu Mas sou muito visceral. Eu sou sim, tipo mas são muitos Paulo. frutos, né? Sou muito Paulo. Eu sou assim, Os sim, não, não. Eu frutos. prometo uma coisa, eu vou até o fim, eu corro atrás, eu Exato. luto, eu vou. Aí, a Vai ter que ser perseverança feita. é fruto Mas eu não, também. mas eu não sou mansa assim. Por que que você é tão Sim, calma, Nilda? Nilda não tem nada de calma. Nilda tem alvoroço assim para fazer a missão, então Jesus a faz, gente precisa de Jesus Pedros parece também. faz assim, sabe, em mim, aí eu tenho que fazer. Mas Exato. não pode esperar para amanhã, não, vai fazer hoje, é agora. Uhum. Mas não tá dando certo, mas vai dar porque Jesus está no negócio. Jesus está no Sim, negócio, tem que estar certo. Mas uma hora dessa não tem hora, meu filho. Um dia é 1000 anos é um dia. Vamos embora, tem que acontecer. Eu sim. sou assim, ela viu, ela conhece, ela sabe que eu sou assim. Sim, mas tem hora que precisa assim também. Eu sou sim, sim, não, não. Prometi, Sim. eu cumpro. Eu cumpro. Essa é a Uhum. minha missão. Minha missão é essa. Sim. Minha missão é. Não vou falar o que é minha missão, não. Minha Mas missão, é, não vou falar qual. Não, não, deixa quieto. Minha mas é, missão. o fato é que a nossa diferença, né? A diferença do cristão para aquele que não crê, ele precisa ser perceptível, precisa ser algo que você vê ali nas atitudes da pessoa, na postura dela, nas decisões que ela toma, que ela serve um Deus. Então é isso que a pessoa que saiu do Brasil, que vive aqui, não pode se esquecer, que ela tem que mostrar alguma diferença. Mesmo que ela não fale nada do idioma, as pessoas precisam ver Cristo nela. E isso é assim, essencial. Então, o meu desafio hoje é fazê-los lembrar disso. Que eles nasceram de novo e que essa nova pessoa precisa estar o tempo todo viva, sabe? Atuando. Porque um vivo ele sente, ele vive, ele chora por almas. O vivo ele tá aqui, ó, na atividade. Agora, quem ainda não conheceu a Cristo não vai perceber nada disso, porque um morto não vai reagir, né? Uma vez eu escutei assim, uma pessoa falou, um alemão, né? Falou assim Uhum. pra mim: Nossa, mas você tá chorando porque o cachorro dela morreu, o cachorro nem teu era. Eu disse, mas eu não sei se isso chama-se empatia, se isso chama-se. Tem uma palavrinha para isso em alemão também, mas assim, eu consigo sentir a dor do outro. Uhum. Não porque eu já passei também, já fiquei enlutada por um gato, mas assim, eu sinto a dor do outro, independente se fosse um cachorro, se fosse um pai, se fosse um irmão. Eu imagino a dor daquela pessoa e aquela dor vem pra mim. Aí os kardecistas agora vão levantar a mão, é porque ela é médium. Não, gente, eu posso até ser, vai, aí não vai brigar por causa disso, não. Mas que eu sou uma pessoa assim, eu sou. Quem me conhece sabe disso. Eu fico preocupada quando uma pessoa diz assim, eu tô com um problema assim, assim. Eu falei, gente, como é que a gente vai resolver isso? Nilda, isso não é problema teu. Nilda, você não é Madre Teresa de Calcutá, porque eu fui diagnosticada com a síndrome de Madre Teresa, né? De Muta Teresa. E assim, eu sou desse jeito, eu continuo sendo. Enquanto eu não arrumar uma solução, eu não fico quieta, eu não consigo, sabe, ter paz na minha alma. Até que eu soluciono, aí eu ganho aquela paz. Deus diz, agora você fez o certo. Pronto. Mas vamos para outra pergunta, que esse vídeo já tá ficando gigantesco e a gente Sim. tá fazendo vigília aqui, viu, gente? Glória a Deus, aleluia, oh, glória. Só para fechar esse seu sentimento aí, nós somos membros uns dos outros, né? Então imagina você bate um dedinho até sua cabeça sente. Então não tem como. Se você não sentir a dor do outro, tem alguma coisa errada. Não é crente. Não é Não crente. é cristão, Não tá não. ligado no corpo, não faz Não, não é sentido. cristão, não é Então cristão. não pode ser indiferente mesmo, não. Senão E tem o que alguma é que coisa errada. você acha? Quando eu conheci você, a gente estava num shopping. Aliás, não Sim, foi nem eu que a encontrei. Quem encontrou ela foi meu filho. Meu filho já sim. chegou dizendo assim: Vocês são brasileiras! Meu filho, ele é assim, ele tem um sangue nordestino também. Sim, É um sim. nordestino nascido na Alemanha. Exato. E aí, foi uma coisa assim, sabe? Que eu senti nela. E ela tava com uma amiga dela, mas a minha conexão primeiro foi com ela. E Uhum. foi assim, uma conexão tão forte. Já trocamos telefone e a gente já começou a se falar. Ela me convidou Já para ir na convidou igreja pra igreja. dela. Aí eu já fui na igreja dela também. Meu filho me levou lá e Sim. tudo mais. Foi me buscar, receber oração, aquela coisa toda. Mas não foi assim. A igreja dela é uma igreja boa. Eu não vou dizer que é uma igreja ruim. Porque não tem essas palhaçadas de que pai e tudo mais. É uma igreja da Assembleia de Deus, muito simples, muito normal. Mas assim, eu não posso dizer assim que eu estou a anos-luz de espiritualidade, que eu não preciso de igreja. Não é, gente. É porque pagar 70 pau toda semana, 70 euros de gasolina para ir em Colônia e voltar, não faz sentido para mim, porque eu tenho já minha conexão com Deus. Eu não sei qual é o ponto de vista dela
com relação só vai ser salvo quem fizer parte de um rebanho, quem tiver dentre as ovelhas de um rebanho e tem que ter um pastor, senão você não terá salvação. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo a minha conexão com Deus, que salvação é individual, não é o pastor que vai te dar, não é os irmãos das igrejas, não é nada disso. Então, assim, eu não sinto essa necessidade unbedingt, agora foi alemão que eu falei. Eu não necessariamente essa tem que pertencer a uma igreja, tem que ter um pastor para que você seja salva e que você seja escolhida e que você se torne trigo e não joio. Como é que você vê isso? Eu acredito que tem passagem que diz a respeito de congregar, né? Que é uma ordem. Mas não diz especificamente que você deve congregar na denominação tal, em tal lugar, assim, se assado. Mas o congregar está unido com o grupo específico, né? Chamados filhos de Deus, que são as pessoas que creem e professam a Cristo. Então é importante, sim, que a gente ande uns com os outros, até pela aquela coisa se um cair, o outro levanta. Você precisa estar em unidade. Então, eu acredito sim na importância de estar em grupo e viver igreja. Mas não necessariamente de você escolher uma denominação ou de tem que estar sempre nesse mesmo lugar e não sei o que e tal. Até porque eu, como missionária, é muito difícil eu estar na mesma igreja por muito tempo, porque eu preciso estar transitando. Eu preciso estar saindo e fazendo outras coisas em outros lugares, em outros países. Então, sempre que eu chego no lugar, eu procuro esse grupo de apoio, que seria a igreja. A igreja não são as quatro E paredes. quando a igreja não apoia o missionário, como é que fica aí a questão? Sempre acontece. Isso aí sempre acontece. Eu vou até ficar calada, Isso é porque isso me dá normal. raiva. As vísceras aqui já começam a querer subir. Sim, isso é normal. É normal? Não deveria ser. Não deveria. Não deveria Se as ser. pessoas pegassem de fato o que nós cremos, o que nós pregamos aqui e vivessem isso de fato, era pro obreiro ele ser procurado para ser ajudado. O que você está precisando no campo? A minha igreja local lá no Brasil era para me ligar e perguntar: o que você está precisando aí? Como é que estão as coisas? Está precisando de oração? Nem sempre a questão é financeira, gente. Tem coisa que dá para resolver por telefone, às vezes é só um conselho pastoral, às vezes é só uma oração, às vezes é um irmão falando que está sentindo sua falta, que isso é importante. Isso tudo faz diferença. Eu estive num campo missionário em Moçambique em 2020, no começo da pandemia, a gente não sabia nem se ia conseguir voltar para o Brasil nessa época. E assim, eu passei por dias que eu sentia uma angústia na minha alma, porque essa coisa de você estar longe, não saber o que vai acontecer, se você vai voltar vivo, se você vai voltar bem, se o vírus está lá, se não está. E eu não sentia a presença eclesiástica, né, a presença da minha igreja em momento nenhum, e eles sabendo que eu estava em campo. A única missionária da igreja. Meu Jesus. Então, assim, eu chorava às vezes angustiada, e eu nem posso dizer que eu não sabia por quê, porque eu sabia por quê. Sabe, eu sentia, assim, um desprezo. Eu vejo absurdo. você fazendo sua missão sozinha. O seu Exato. chamado é só seu. Não vem por igreja, não vem por homens, não vem por Exato. pastores. É só seu. É uma coisa entre você e Deus. Exato. Então é isso que eu também vejo. Eu não necessito, assim, eu não vejo necessidade de eu pertencer a uma igreja. Moisés ficou quantos anos no deserto sozinho, coitado? E outros ficaram sozinhos, mas estava lá, em conexão com o céu. Então, assim, eu não acho necessário quatro paredes. E se for igreja preta, também sai, pelo amor de Jesus, viu? Não venha com essa moda de igreja preta, não, porque essa aí é céu. É luz, Jesus, céu, branco, viu? Assim, paredinha branca, pode até ter rosa, mas preto não. Então, assim, eu não sinto. Eu vou ser sincero. O pessoal vai dizer, você é desigrejada? Não, eu não sou desigrejada, eu sou despastoreada de homens. Porque o meu pastor é Jesus, o meu corpo é templo do Espírito Santo e a minha casa é a minha igreja. Então, a hora que eu quero, eu falo com Deus, eu me aquebranto aqui, eu choro, eu procuro soluções, Deus arruma um jeito, como é que eu vou fazer e como é que vamos fazer. Até falo assim com Jesus, como é que a gente vai fazer isso? Porque eu sozinha sentindo não vou conseguir e as soluções chegam e decepcionei, gente, com a igreja brasileira, pelo menos Nilda, eu me decepcionei. Eu prefiro frequentar, não é à toa que eu aprendi o idioma. Se eu aprendi o idioma, eu não preciso estar numa igreja brasileira, principalmente porque tem um tal do abençoado, que eu ia chamar já um nome, do dízimo, que é todo domingo eu não vou dizimar. Todo domingo, se eu recebo uma vez no mês,
Então, assim, o senhor trata de trabalhar, tome vergonha na sua cara, vá fazer um curso, seja lá o que for, mas não vá comprar curso online, não, que eu conheço também pastor aqui na Alemanha, que compra curso online só para deixar a parede cheia de curso. Eu comprei um curso desse, viu? Só para ver se era verdade. Custou muito, não, 12 euros somente. Mas vem tão bonito pra gente imprimir que dá vontade de botar na parede. Aí você tá aí, cara, seu canalha, cheia de seus diplomas de mentira, de falsidade. Aí Jesus, quando chegar lá em cima, vai dizer: se afaste de mim que eu não lhe conheço, não, viu? Seu pilantra. Parece que também anda de jumento, mas não, jumento não. Um protozoário aí qualquer, mas jumento não. Olha, outra coisa. O que que você acha? É a mesma coisa. É. O que você acha de um pastor, se ele pastor deve trabalhar ou deve viver apenas de obras e dízimos e ofertas e andar de carro e você passar lá e ele não dá nenhuma carona e você tá na parada de ônibus esperando seu ônibus passar no gelo. Mas você deu seu dízimo e oferta e ele conseguiu trocar o carro dele do ano. Meu Deus. Para mim, os dízimos e as ofertas não são para o salário pastoral, inclusive. Para mim, os dízimos e as ofertas são para a manutenção da obra e do templo. Ou seja, Então, água, luz, exato. café, o Porque tem cafezinho coisa tem, que né? não tem como você chegar todos os meses e esperar que o irmão se levante e fale: pode deixar que esse mês eu pago o aluguel. Isso aí não vai acontecer. Então, essas coisas precisam ser ajuda mútua mesmo. E é exatamente por esse motivo de existir os dízimos e as ofertas que os obreiros, quem está lá Ela no me acha campo, linda, ela fica olhando pra mim o tempo inteiro. é por esse motivo que eu acredito que as igrejas não, que os obreiros que estão lá no campo missionário, que em muitos casos não podem ter um emprego comum, porque eles se dedicam integralmente à obra, não tem como eles fazerem as duas coisas, eles não deveriam ter que pedir nada para a igreja. Esse valor deveria já ter uma parte que vai ser direcionada a essa oferta para a obra missionária. Então, no meu entender, os dízimos e as Eu tô falando ofertas, pastor. deveria ter um trabalho comum e servir a igreja como oferta. Assim como o diácono tem um trabalho no dia a dia, de segunda a sábado, de segunda a domingo, sei lá quanto for. E o diácono não recebe salário para ser diácono. Pelo menos até onde eu sei. O presbítero não recebe salário para ser um presbítero. Nem é uma profissão ser presbítero. Hum, Então, é um serviço na obra. Eu não posso dizer que ser missionário é uma profissão. Esse é o meu chamado. Eu sou missionária quando eu estou servindo, quando eu estou trabalhando, cuidando dos idosos. Eu sou missionária quando eu estou lavando o carro no lava-jato. Eu sou missionária entregando um delivery igual fazia no Brasil. Eu sou missionária o tempo todo. Então, a missão está em mim, está comigo. A missão é o tempo todo. Então, eu não sou... minha profissão não é missionária. Então, quando eu saio da minha casa, estou em outro campo, aí eu preciso de ajuda e preciso de mantenedores, porque eu não estou mais em condições de fazer o que eu fazia antes. Então, nesse sentido, se o pastor é um pastor missionário, e ele saiu lá da casinha dele, lá do conforto dele, Deus mandou ele para outro lugar, aí sim ele precisa ter mantenedores. Aí a igreja ajudar, apoiar financeiramente, orações e tudo que for necessário. Porque você faz missões de 3 formas, que é indo, orando ou contribuindo. Então, se você não está indo, você precisa contribuir e orar pela pessoa que está indo. Então, o outro que está indo, ele já está se doando por inteiro. Quando eu vou para a missão, eu me dou com a minha vida, eu me dou com os meus recursos e com as minhas orações. Com o seu tempo, Com o né? meu tempo, com tudo. Então, eu estou por inteiro na missão. Então, isso para mim é missão integral. Você acha que dízimo e a gente sabe a diferença de dízimos e ofertas, mas a pessoa decidir não dizimar e sim ajudar o próximo. Olha, meu dízimo vai ser isso, eu vou ajudar o próximo. Sim. Você acha que isso vai de encontro à palavra de Deus? Olhe para aquela lente da verdade e responda, porque senão eu vou botar seu pescoço assim preso para você olhar só para lá. Amém. Você acha que isso aí, é pecado, mas tem que dizimar na igreja? Não, o dízimo é meu Sim. coração toca para eu fazer missões dessa forma, de ajudar pessoas, de ajudar, sei lá, instituições, alguma coisa desse tipo. Você acha que isso foge da Bíblia? Você acha que esses aí não vão entrar no céu, não, porque não está dizimando na igreja? O que é que você acha a respeito? Considerando que eu acabei de falar sobre os dízimos e as ofertas serem para manutenção do templo e para a obra, então não foge do que a Bíblia está falando. No meu entendimento, por exemplo, eu sou transitória, eu nunca estou numa igreja de fato por muito tempo. Então, obrigatoriamente, você teria que entregar o dízimo na igreja que você congrega. Eu entrego meu dízimo na obra missionária. Tem projetos que eu já conheço, que já sou mantenedora há muitos anos. Então, o meu dízimo, aquele valor que eu estipulei, que seria todos os meses para aquela
obra, aquele projeto, eles vão receber o meu auxílio. E às vezes eu faço como se diz, né, a roleta russa, quem vai ser sorteado esse mês. Porque nem sempre eu consigo fazer sempre para os mesmos lugares, para as mesmas instituições. Então tá indo para a obra de Cristo, para a obra missionária, como iria, né? Eu acredito, se fosse bem administrado, obviamente, porque tem igrejas que não administram bem isso, Por isso para a que obra eu não missionária. mando grana. Eu vou lá e já dou o Sim, produto. Tá precisando de que, sim, igreja? Não, a igreja tá precisando de papel higiênico. Então vai chegar aí 100 rolos de papel higiênico. Tá exato. precisando de que? Oferta. Nós estamos precisando de Bíblia. Vai chegar uma caixa de Bíblia pra você. Agora Exato. dinheiro eu não mando não, gente. Uhum. Juro, mando não. E as ofertas, no caso, eu posso ofertar onde eu quiser. Seja na igreja que eu tô, seja num projeto, onde for. A oferta é do seu coração, o que seu coração mandar. E o dízimo você querendo ajudar o próximo, porque Jesus disse, Sim. se você ajudar os pequeninos, Uhum. os pobres dos mais pobres, eu fui os pequeninos, estarás fazendo por mim. Não foi Sim. isso que Jesus falou? Uhum. Então fecha, né, a conta. Sim. Eu acho que a conta fecha. É desse jeito. Você está ajudando os mais pequeninos, os mais pobres dos mais pobres. Sim. Você está fazendo a obra de Deus, sim. Sim. E agora vamos fechar, gente, que já virou isso aqui quase que uma live. Pelo amor de Deus. Vou fazer um bate-bola, aquele básico típico. Meu Deus. E aí os 53 está quase batendo aí na barra. Eu vou botar o meu piscinei de novo, porque senão Deixa eu minha tomar filha uma não água aqui. rola. Eu também vou tomar, porque eu também falo. Vê aqui uma concorrência de falação, tem só Jesus. Vamos ver como é que eu vou me sair desse bate-bola. Ahn, Isso aqui é tudo novo pra mim, tá, gente? É a primeira vez que ela faz parte de um podcast. Sim, vocês estão vendo a timidez na minha cara, mas é tudo certo. Tá dando certo, eu tô gostando, tô amando. Ela só esquece de olhar pra vocês, mas tudo bem. Pois é. Eu. Porque tá tão natural que eu falei. Um amor. Gente, sem dúvida nenhuma, meu maior amor é Cristo. O único pra quem eu tive coragem de entregar meu coração até hoje. Amém. Um sonho. Meu maior sonho hoje é me profissionalizar na área da aviação pra servir a obra missionária sendo piloto. Sério? Sério. Uau! Essa sonha alto. Ela Muito. sonha alto. Várias léguas. Literalmente falando, ela sonha alto, viu? Muito alto. Uma conquista. Uma grande conquista. Uma grande conquista. Eu acredito que a minha maior conquista, né? Vocês podem ver frutos disso hoje, é ver o meu ministério acontecendo. Porque eu sempre ouvi promessas disso, eu sempre ouvi pessoas afirmando o meu chamado missionário, eu sempre duvidei disso. Porque quem me conheceu, sei lá, com 12, 13 anos, sabia que eu era tão tímida que eu não conversava nem com os meus pais. Então, ver tudo isso acontecendo hoje, eu pregando em igrejas, eu falando do amor de Deus para várias pessoas em vários países, isso para mim tem sido a maior conquista. É ver isso acontecendo, é ver a obra do Senhor sendo realizada na minha vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Família. Minha família hoje, eu posso dizer que os meus pais, eu sempre falo isso em todas as oportunidades, eles são a minha maior referência de missões, sabe? Os filhos, eles são frutos, eles estão vendo algo, eles vão fazer aquilo que eles estão vendo. Claro, se eles forem obedientes e prudentes, eles vão seguir, assim, os exemplos, né? Que estão ali evidentes, né? Os exemplos vivos que eles têm, que são os pais. E os meus pais são meus exemplos de fé. E as minhas irmãs, eu tenho duas irmãs, elas são produtos dessa fé que eu tenho construída e estou exercendo todos os dias. Falo muito do amor de Jesus para elas, acredito verdadeiramente que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Com muita alegria, com muito fervor. Amém. Fé. Fé, a certeza daquilo Olha, que não se vê. Olha, bate-bola é um negócio Sim, rápido. Você rápido. não pode falar muito. Fé. Aí você Fé, fala ou responde. sim. Vai lá. Fé. É ir sem saber para onde. Deus fala assim, sai da tua tenda e da tua parentela que eu te mostrarei. Você não sabe o que ele vai mostrar, para onde que você vai, qual que é o caminho, mas sai e vai, que vai dar bom. E é o que está acontecendo comigo hoje. Planeta Terra. Para mim, o planeta Terra tá à beira da loucura. Tá à beira da loucura. Se cobrir, vira circo. Sim, sim. Mas eu acredito que Deus tem cumprido, né? Aquilo que ele prometeu aqui. Mesmo que para nós esteja tudo sumindo do controle mesmo, ele nunca perdeu o controle de nada e tá tudo dentro do propósito.
E nós só precisamos permanecer firmes e com foco nele, que vai dar tudo certo, né? E andando na contramão, porque se você estiver andando na mão no caminho, todo mundo tá andando, minha filha, Vai dar oi, ruim pra você vai dar também. ruim pra tu, viu? Você fica no caminho do Senhor, porque é o caminho da contramão, que é o Sim. caminho mais estreito. Eu sei, eu que sou gordinha, sofro mais ainda com esse caminho estreito, mas continuo andando na contramão. Eles não nos chamou pra vida de gado. Um desejo. Um desejo hoje é que Deus me dê mais clareza daquilo que Ele quer pra mim, porque eu quero ouvir nitidamente, saber perceber nitidamente o que Ele quer que eu faça, que eu tenho essa dificuldade de entender rápido. Então, meu desejo hoje é que Deus me dê percepção espiritual ainda maior, Ok. Um arrependimento. de não ter começado antes. Eu podia ter feito desde sempre, né? Eu comecei o meu chamado com 13 anos, mas eu acredito que se eu tivesse começado antes, desde lá da minha pequena, da minha infância, a primeira infância, porque eu passei por uma fase muito extensa da minha vida e até os 13 anos, que eu simplesmente não acreditava em nada que eu estava ouvindo na igreja. Eu não acreditava. Para mim aquilo eu tinha que ir por uma obrigação mesmo, porque meus pais estavam me mandando ir, se eu não fosse eu teria consequências, então eu detestava tudo aquilo. E eu orei muito para que Deus colocasse um amor em meu coração e para que eu percebesse e entendesse que de fato aquilo era verdade. E é, de fato, tá aí. Então foi muito difícil essa virada de chave, porque eu me achava muito nova para um monte de coisa e várias pessoas falando a mesma coisa, né? Que eu era muito nova, que era fogo de palha. E graças a Deus não era fogo de palha, né? Tá aí uma chama que não se apaga. Amém. Glória a Deus. Ahn, diga pra nós uma. Né, isso aqui eu vou deixar por último. Uma coisa que você detesta, que você realmente não gosta. Assim, de comer Na ou de vida, na qualquer coisa na vida, na vida. vida, na vida. Ah, eu posso dizer que uma coisa que eu detesto, que eu tenho passado a detestar, são pessoas que estão todos os dias buscando saber a respeito da nossa fé, simplesmente para contradizê-la e tentar nos contrariar de alguma forma, achando que isso vai nos afetar a ponto de desistirmos daquilo que acreditamos. São pessoas que ficam o dia todo ali estudando, procurando saber, etc. Gastam mais tempo, mais energia do que nós para poder debater aquilo que a gente acredita. Como se isso fosse mudar alguma coisa do que a gente sente. Ou tentar Mudar. desviar a gente do caminho, Sim, né? meu É, Deus, isso é. realmente está me deixando bem chateada. Uma coisa que eu detesto é mentira. Simples assim. Mentira. Tchuc, tchuc, mentira. Uhum. Nossa. Gente, ai, que ódio que eu É, tenho. Nossa, eu viro bicho. Existe mentira e omissão, tá? São duas coisas diferentes. Eu omito muitas coisas, mas eu evito mentir. E às vezes existe a mentira, como eu falei hoje para ela sobre a história de Abraão, uhum. que Abraão mentiu falando que Sara não era esposa dele, né? Que era irmã para poder ver. Então assim, existe, não venha dizer para mim que não, porque não, tem a mentira e tem a omissão. E existe aquela mentira necessária, que foi o caso de Abraão. Mas aí não vamos falar sobre isso, senão o vídeo vai ficar sangue de Cristo. O melhor acontecimento da sua vida. O melhor acontecimento da minha vida é, eu acredito que depois de ter entendido isso, né, de quem é Deus, de quem eu sou nele, eu acredito que foi o meu batismo, que naquele momento eu abri mão de tudo que eu era. E eu falei assim, a partir de agora eu vou fazer a tua vontade. Ai, E é eu muito batizei duas gostoso. vezes, Sério? Eu queria porque que minha irmã. Eu queria que minha irmã, parte sim, mãe, ela se batizasse de novo. Jesus, ela não tomou banho, sim, ela só fez tomar banho. Ela vestiu a bata, entrou na mar e tomou banho. Ela não se batizou, não teve mudança de vida, de linguagem, de postura, de nada. Gente do céu, eu queria que ela assistisse. Ela não assiste porque ela não gosta de mim, ela me odeia, porque treva e luz não anda em comunhão. Então, mas já falei, gente, não era pra eu falei, falar, mas já falei. Ela tem que descer as águas de novo, mas é as sim, águas, né? Não é lavagem exato, de porco, exato, não. exato, Nem é tomar banho de mar, ela é mudança, porque não há batismo sem mudança de comportamento, de princípios, de você muda. Em Cristo Jesus, Cristo faz isso em você, entendeu? Ele sim. faz você mudar. É, Mas enfim, para mim foi o já meu, falei, meu foi o batismo. seu batismo. O Foi, meu foi também foi recente, inesquecível. inclusive, o segundo, mas foi, Sério? sim. Quando? Eu batizei pela segunda vez no começo de 2021.
Olha, e o Sim. primeiro foi quantos anos? Eu tinha 5 anos de idade. Ah, então não valeu. Então o que valeu foi o segundo. O que Sim, valeu foi foi o o segundo, e segundo. eu tava bem convicta disso, era algo que eu queria muito, que queimava dentro do meu peito, e eu sentia que faltava algo. Não que o batismo seja, gente, sabe, a solução de todas as coisas, e o batismo não salva ninguém, mas é um marco importante na vida do cristão, porque é uma profissão pública da sua fé. Então, naquele momento, eu estava Exatamente. selando um compromisso comigo, diante das pessoas, um compromisso entre eu e Deus, e de viver ali uma nova vida, sabe? Depois de um tempo, que eu posso dizer assim, que eu acredito que muitas pessoas viveram a apostasia, né? Que foi durante a pandemia, ninguém podia ir na igreja, ninguém podia fazer nada, e as pessoas estão ficando assim, vagando. E eu acho que nesse momento eu questionei muito a minha fé. E aí foi aquela coisa de reconciliar mesmo, falar, Deus, não, tá bom. Vou parar com isso, de ficar questionando a minha fé, a uma altura dessa do jogo. E eu quero uma nova vida. Eu quero fazer tudo diferente agora, com mais firmeza, com mais dedicação, com mais entrega, mais intimidade. E pra mim foi isso. Foi esse recomeço. Copo meio cheio ou copo meio vazio? Se tem água, tá cheio. Se tem água, o que importa? Não importa se tem um dedo de água. Tem água. Então é copo meio cheio. Meio cheio sempre. Sempre positivo. Sempre positivo. Eu Sempre também penso positivo. assim. E agora, para encerrar, deixe aqui para o povo uma frase de impacto. Meu Deus. Não pode ser uma coisa pronta, não, né? Não, uma coisa pronta, uma coisa o que vier no seu coração. Ok, Que é Deus porque ministrando no seu coração. Uma sim. frase de impacto. O que veio no meu coração foi: se você não serve pra servir, você não serve pra mais nada. Eu tenho mania de falar isso. Você não serve Sim. para servir, não serve para Serve ser pra mais crente. Não nada. serve para servir, não serve para ser cristão, não. Nós temos, tem uma frase muito conhecida também que fala sobre, não vou saber quem citou, porque eu sou péssima com essas coisas, mas que fala assim, teve 2 dias mais importantíssimos na minha vida, né? O dia mais importante foi o dia que eu nasci, e o outro dia mais importante foi o dia que eu descobri o porquê. E aí entra essa parte do servir. Quando você descobre o porquê, aí você sabe que é pra servir ao outro, que nós nascemos pra servir ao outro, e quando a gente serve ao outro, a gente serve a Deus. É verdade. Isso é verdade. E a Hum. gente tocou até num assunto hoje bem interessante. Não foi sobre o negócio de. Os cristãos estão acreditando sim na coisa que vai ter 3 dias de escuridão Sim. e aquela coisa toda. E hoje, uma seguidora do canal, inclusive, falou pra mim que eu estava espalhando terror. Eu estava plantando terror aqui na internet. Porque eu estava tentando ajudar vocês e dizer, ensinar como vocês deveriam se preparar caso acontecesse como aconteceu na Espanha e Portugal, que ficaram 20 horas sem energia. Eu fico imaginando as criancinhas que precisavam de mamadeira quente, como é que fez? Com vela? Como é que foi? Porque não estavam totalmente despreparados. E nós cristãos acreditamos nisso. Então, assim, eu estou espalhando terror quando eu estou na internet, no meu canal, falando que, gente, olha, a gente deve se prevenir dessa forma, dessa forma, dessa forma. Será que eu estou espalhando terror? O pânico no povo? Eu acredito que a prudência é uma marca do cristão, né? Então, você tá pronto para qualquer situação, seja ela. Ah, se for um blefe, beleza. Você pelo menos guardou o seu ali, fez o que era certo e agiu corretamente. Agora, se não for um blefe e realmente acontecer, você estava pronto para aquela situação. Então, eu acho válido. A gente não precisa ficar com pânico nem desesperado, até porque a gente crê num Deus que é capaz de mudar qualquer situação, que é capaz de mandar do céu, literalmente, aquilo que a gente precisa. Então, a prudência é só uma questão de você realmente se posicionar como um cristão. Então, você está falando, né? Vocês já estão espalhando os panfletinhos, entregando para todo mundo, falando sobre a questão de pode existir sim um apagão. Então, a gente vai fazer o quê? Vai guardar Se preparar. mantimentos, lanternas, pilhas, etc. Tudo que for necessário, sem pânico nenhum, sem nenhum desespero, e se precaver. Principalmente quem tem alguma comorbidade, né? Quem tem alguma criança em casa, que são situações que não vai ter muito para. Você vai sair para procurar ajuda naquele momento. Não tem como você pensar Aí deixa muito o nisso. dinheiro no banco, aí Não vai tem sacar. como. Sacar como, meu amor? Não tem Sim, eletricidade, não tem energia, fofa. Não tem sim, como, vão ser 3 dias. Recebeu teu dinheirinho. Eu já falei isso várias vezes, eu nem vou falar porque o brasileiro às vezes escuta e depois sim. pega de calça curta e depois. Hum, Mas foi um absurdo, ninguém falou nada. Não sei. Ninguém falou. Nilda falou aqui o tempo todo. sim, Gente, vocês tiram dinheiro de você. Ah, mas nós vamos investir.
Gente, a gente vai morrer, não vai levar nada. Nada a gente leva. Nascemos nus e só não vamos voltar nu, porque, né, fazer um velório com caba nu ninguém merece. Mas a gente não vai levar nada. Só os bons momentos que a gente viveu e ficaram registrados em fotos para os nossos entes queridos, acabou. A morte é assim. Eu que cheguei perto da EQM, eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu senti, e eu vi que para morrer foi assim. Só que não chegou a fazer assim, não. O dedo fez assim, mas não instalou, não, porque senão não estava aqui, né? Mas foi bem perto, tá? Disso aí. Então, fica tudo. Fica tudo, fica tudo, fica tudo. Agora, faça o bem, sem olhar quem. Dê bons frutos, plante boas sementes para você colher bons frutos, o suficiente para você dividir com um monte de gente. Exato. Porque quanto mais você distribui seus bons frutos, sejam eles quais forem, Deus te abençoa. Mais bem-aventurado é o que dá do que o que Do que recebe. o que recebe. Então, e mais do que a prudência em relação aos alimentos e ao kit de sobrevivência, vamos dizer isso, é você estar prudente diante de Deus com sua vida espiritual. Porque você Isso é o principal de tudo. pode ser que venha antes do apagão, Deus te chamou já, meu filho. Então, vai lá, seja Nilda, tu prudente com a sua juntou comida, tu vida. comprou fogão a gás. Nilda, Não é. tu tá aqui agora. E agora? De Jesus, deixa lá pro povo que ficou no da terra. Aí, alguém vai ter um benefício que Eu ainda você fiz missão. construiu. Eu fui embora, fui arrebatada, deixei pra Amém. você aqui os vizinhos. Vim aqui Sim. arrombar tudinho. Salva minhas gatinhas, ainda pega as minhas coisas, minhas comidas, meu fogão, vai usar tudo. E Meu Deus, em sua Jesus. infinita misericórdia, nos leva antes do colapso geral aí. Queira, eu peço a Deus todo dia para escrever o meu nome no livro da vida. Eu digo, Amém. Jesus, tem misericórdia. Porque só pela misericórdia dele mesmo. Porque sim. graça, só pela graça. Porque merecimento aí não tem nenhum. Infelizmente. Então foi esse o podcast de hoje com a missionária Raíssa. Gente, ela tem nome artístico. Raíssa o quê? Cálice. Raíssa Calles. Gente, não parece um nome faraônico? Eu sou Nilda, é horrível. Mas, Raíssa, obrigada por você ter vindo aqui Eu que agradeço. no meu humilde canal, que não é monetizado, que não sai dos 3.893 Ai. pessoas. Mas Nossa. enfim, eu não tô nem aí. Eu quero é falar, e se 2 ou 3 escutarem, eu dou glória a Deus e aleluia, porque o que vale é a qualidade, não a quantidade. Então, se você ficou até agora, eu agradeço muito. Que Deus abençoe sua vida, sua família, e que seu foco seja sempre Cristo. Amém. Porque só tem um caminho, a verdade e a vida. Amém. Um só, Jesus Cristo. Ponto. Final. Enda. Finito. Raíssa, suas últimas palavras. Dei suas opiniões a respeito de tudo que foi debatido aqui. E também, se vocês quiserem que bom pro canal, nós vamos fazer um pop gospel. Brincadeira. Vou trazer o violão, fazer um pop gospel aqui, tá? Uma luz de balada. Não, tu devia ter trazido o violão, agora que eu Pois é, lembrei. Verdade. Ah, ela vai ficar devendo essa, gente. Sim. Ela vai ficar devendo essa. Ela vai ter que vir pra poder fazer um louvorzão aqui com a gente. Eu vou Preciso escrever segurar uma uns hinos música. da harpa aí, porque mãe que é tradicional. Eu gosto muito, viu? Mas eu queria, tipo aquela mulher que eu te mandei, que ela faz estilo de sambas, o almas que a neve, Vem aí. almas que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eita, Jesus, 3 da madrugada a gente tem que fazendo batucada e cantando a harpa do Senhor Jesus, só cristão mesmo pra fazer essas coisas, é coisa de doido, coisa de cristão, coisa de cristão. 3 da madrugada já é horário de começar a orar já. O horário de a gente começar, vamos embora, que a fila é curta de madrugada, viu, gente? Beijo Meu grande. pai. Obrigado por vocês terem ficado com a gente Tchau, até agora. tchau, Beijo, gente. Deus abençoe a todos vocês. Até mais. E ela ficou devendo, viu, gente? Não Pra nos tocar violão. cancelem. Ela disse que ia tocar o violão, viu, gente? Vamos cobrar. Tem a voz bonita, sabe tocar tanto. E vai ser minha professora! Sim. Tchau!